Falou e disse, André. Bom, estamos começando mais uma edição do Falou e Disse com o André. E hoje, Amália, a nossa convidada é Cláudia Patrícia Dantas Moura Ferreira. Mais conhecida como Patrícia Moura. É. E a gente vai no para além da campanha desse movimento que faz um alerta sobre prevenção, conscientização, diagnóstico precoce. A gente vai falar sobre histórias de vida que, quando a gente tem um diagnóstico, quando alguém recebe um diagnóstico, não só a paciente, mas toda a família acaba envolvida nesse processo. E a Patrícia vai trazer essa história de vida hoje para a gente. Patrícia, conta para a gente como é que foi quando você recebeu o seu diagnóstico. Meu mundo caiu. Eu fiquei sem chão, né? Eu fui fazer um exame de rotina e saí já com BRADS 4, que quem conhece um pouco desse mundo oncológico sabe que é o grau máximo para que se faça uma investigação. Alguma coisa existe ali. E no começo inclusive hoje eu tenho assim muitos apagões na minha memória. Eu não me lembro. Eu era uma mera espectadora. Minha família, André, meus pais, meu marido, né, minha sobrinha, Yandra, arrumou minha mala. Então, assim, eu fui levada mesmo, né, por eles. E me deparei com um câncer raro, né, e, assim, agressivo. Então, pensei, vou morrer. Né? A primeira reação foi essa. E depois que a gente começa a passar de espectadora para paciente, e paciente atuante, ativa, né? Então, aí foi que eu comecei a ter as minhas conversas. Eu estava até falando para você, né? Com Deus, olha, Senhor, vou lhe ajudar aí. Eu sei que o Senhor fez um milagre na minha vida. E agora eu vou começar a pesquisar, porque, Amália, ao contrário da maioria, esse tipo de câncer, ele, pelas vias convencionais, eu não tinha como fazer um tratamento completo, que era cirurgia, rádio, químio, porque a quimioterapia não responde. Eu tive um sarcoma, eu acho muito importante dizer, eu tive um sarcoma na mama. Não era um câncer de mama, eu não tive um câncer de mama, eu tive um câncer raro localizado na mama. E aí eu questionava aos médicos, por que eu não posso fazer a químio? Né? Então, assim, eu não pensei em cabelo cair, nada, eu queria viver. Eu tinha 3 filhos pequenos, né? E a minha ideia era conseguir ter acesso, né, a todo tipo de tratamento que eu pudesse. E como é que foi contar isso para a família? E depois a gente vai para o André para saber como é que foi a família receber essa notícia. Não fui eu que contei, inclusive esconderam de mim. Eu passei fiz vários exames e, pela raridade do tipo de câncer que eu tive, só conseguimos chegar a um diagnóstico fechado quando eu me operei, né? Quando eu voltei para o quarto, eu vi a cara de velório de minha mãe. Minha mãe parecia que eu já tinha morrido. Falei, pronto, já sei. Foi realmente, porque ficou entre um hemangioma, que é benigno, e um sarcoma. Mas eles já sabiam, no andar da carruagem, e eu percebia isso, né, no olhar deles, né, que eles, tudo indicava que seria realmente um câncer. Então, eu até acho válido deixar aqui isso também, que o paciente ele tem que saber. Foi uma coisa que eu questionei muito ao meu marido. Falei, olha, nunca mais faça isso comigo. Eu preciso saber. Essa angústia de ficar sem saber e vendo, percebendo na reação deles, acho que é a pior parte. Depois que você sabe, pronto, agora vamos lá. Vamos fazer o que em relação a isso? Mas isso também é muito da experiência do dia, do que ela viveu, né? De saber da importância de ter a consciência para poder, né, fazer todo um tratamento, enfrentar, né, o câncer. Mas para a família é muito difícil isso, né? Qual foi a sua primeira reação quando Não, você isso soube disso? é muito difícil para a família como um todo, porque a gente nunca espera que vai acontecer com alguém da família, né? Eu já passei por isso lá atrás, lógico, em
numa proporção bem menor, porque a Patrícia, como ela disse, ela teve um câncer raro, né? Eu fui fazer também um exame de rotina, a Patrícia estava com a gente também. A gente foi tirar uns dias de descanso em São Paulo e minha mãe foi fazer um exame, ela foi fazer um check-up de rotina e ela terminou me convencendo, insistiram tanto para que eu fosse, porque você vive nessa vida, nessa loucura de manhã, de tarde, de noite, madrugada, sábado, domingo, feriado. E homem também não gosta de ir ao médico, Não né? gosto. E não gosta. E aí, resultado. E aí eu fui convencido por minha mãe, por Lara, por Patrícia, a ir fazer esse check-up. E no check-up, né, foi detectado que eu tinha 2 nódulos na tireoide. E depois, quando foi feita a punção, realmente eram cancerígenos, né? Tanto é que depois eu fiz a cirurgia, tirei a tireoide, mas lógico que numa proporção, numa gravidade bem menor do que o que Patrícia teve, e até o próprio tratamento, que não deixa de ser um tratamento, não é sofrido tudo isso, mas não tanto quanto, né, o que Patrícia passou e a família toda passou. Então a gente nunca espera que aconteça com alguém da família, né? A gente sempre vê-lo e fica solidário aos problemas que acontecem com amigos, com pessoas que a gente, do nosso O ciclo sentimento é de sempre de convivência. medo? De muito medo, né? De perda principalmente, né? O sentimento de perda, né? Esse é o sentimento maior. Mas acho que a Patrícia é um grande exemplo de superação, né? Ela enfrentou, né, de cabeça erguida, com muita fé em Deus, né? E ela, hoje mais do que nunca, ela sabe da importância, né, de não esconder. E naquele momento até a falta de experiência nossa, né? No primeiro momento o esconder era mais para preservar ela. Era esconder para preservar, era esconder para preparar, né? Preparar a filha, a mãe. Você imagina na cabeça de uma mãe receber a notícia. Eu acho que esse que era o maior dilema dela. A responsabilidade de criar 3 filhos, todos 3 pequenos ainda. Eu acho que isso era o que mais passava pela cabeça dela. Então é muito difícil. E hoje Patrícia é um exemplo de superação. E além de ser um exemplo de superação, é também um exemplo de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas, porque, né, de toda essa experiência que ela adquiriu hoje, ela ajuda, né, a muitas outras pessoas que estão passando, né, pelo que ela passou. Ela é fundadora de um projeto muito, muito bonito, que fica sediado em Pirambu, que é o Acolher-se, né? Acolher-se. E ela faz um belo trabalho. E tudo isso são os destinos de Deus, né? Mas que para ela e para todos nós da família, isso é para a família de qualquer um, porque o câncer ainda é um grande, né? um grande estigma, um grande desafio. A gente vai né? entrar nesse ponto, mas a gente percebe que é da família. Vocês estão muito alicerçados na fé. Alguém fez promessa na família? Foi o que mais teve, né? Todo mundo. Não faltou, promessa não faltou, né? Inclusive 2 vezes, né? Porque ano passado eu tive uma suspeita. Os médicos acharam que o câncer tinha retornado. E aí todo mundo entrou na promessa de novo. Eu sou a única que não faço. Por quê? Porque, enfim, eu respeito muito quem faz, mas eu acho que promessa é sacrifício. E eu acho que Deus é misericórdia. E, assim, eu tenho meu relacionamento com Ele. Assim, É linha direta. É linha direta. Eu digo, olha, Senhor, eu já estou fazendo a minha parte, né? É como o André falou, eu acho que, assim, mas a fé é muito importante. E eu acho muito importante dizer isso. Quando eu entrava, Amália, hoje eu trabalho com isso. Eu trabalho com pensamento positivo. Eu sei que o pensamento que gera um sentimento e isso muda todas as sinapses do nosso corpo, mas na época não. Era instintivo, era Deus mesmo, era somente uma fé. Eu já acordava, já ouvindo louvores. Essa era a minha maneira, né? Cada um tem a sua maneira de de encarar, se né? comunicar, né? De interagir com ele. E eu entrava no hospital, e aí minha família está de prova, eu ia fazer a radioterapia. Eu não entrava no hospital, era falando alto mesmo. Eu falava, a luz que vai me tocar não é a luz da radioterapia, é a luz do Espírito Santo. E aí eu ia, e eu tenho certeza que tudo isso foi muito importante para a minha cura. Na época, eu tinha pânico, eu desenvolvi um pânico, além
de depressão, fibromialgia. Eu tive muitos efeitos colaterais. Eu precisava, né, porque tem um tempo de segurança, né, para o sucesso da radioterapia. E eu tinha feito a cirurgia, a primeira, eu fiz 3. Né, então, eu optei, depois eu tirei só um quadrante e depois eu optei por ampliar a margem, tirar a mama. Foi uma opção minha. Mas, na época, eu não tinha abertura suficiente para fazer a radioterapia. Quem passou por isso sabe, a pessoa fica numa sala, não tem, fecham a porta, ninguém na sala, e aí tem que ter uma conexão mesmo com Deus, né, com o que você acredita, né? Então, eu precisava, o médico disse, a gente tem que fazer agora, para a segurança do seu tratamento, não tinha abertura, eles tinham que amarrar meu braço. Então, todos os dias eles amarravam meu braço, amarravam, e eu ficava sozinha. E eu me lembro que eu só consegui fazer depois que eu comecei. Eu não podia cantar, porque você não pode mexer. E eu ficava ali e ouvindo louvor. Né? Então, essa era a minha maneira É importante ressaltar que, pelo que a gente percebe no depoimento da Patrícia, é que, apesar da fé, você não abriu mão da ciência. Não pode. Né? Eu acho que a gente tem que agregar. Né? Porque eu acredito muito num ser integral, integrativo, na medicina integrativa, corpo, mente e alma, né? Mas assim, a medicina, eu acho que ninguém deve abrir mão. A medicina, a ciência é fundamental, é primordial. Fundamental. A prova maior nós estamos vendo agora, né? Sim. Nós estamos conseguindo vencer Exatamente. a pandemia e a Covid-19 por conta da ciência, né? Aqueles que quiseram, né, fazer um trabalho para poder tentar conscientizar as pessoas que a ciência não era importante nesse processo de vencer a pandemia, foi na contramão de tudo aquilo que está sendo comprovado agora, não só no Brasil, mas no mundo. Né? E não diferente disso, um tratamento que, como ela falou, né, com toda a fé do mundo, corpo, mente, né, tudo isso é importante, é fundamental, a sua própria força de vontade, né, mas a ciência, sem ela, com certeza, né, tantas vidas não seriam salvas como a gente vê hoje em dia. Né? Vale a pena ressaltar também que foi por não ter muitas opções, né, pelas vias convencionais, né? Então, assim, é natural que se estude um câncer onde acomete muito mais gente ou aquele que acomete 1 em 1 milhão. Então, assim, eu me lembro que para fazer o protocolo, o meu médico de radioterapia, ele entrou em contato com a equipe nos Estados Unidos para saber como é que era, né? Tão raro o tipo de câncer era e aonde estava localizado. Então, foi por isso que eu busquei essa questão, né? Talvez, e aí eu não acredito em acaso, eu acho que tudo tinha que ser dessa maneira para que eu pudesse buscar isso para mim e depois levar para o outro. Mas a gente falou da experiência de Patrícia, da história, né, dela, do que nós da família passamos, mas a gente começou nosso podcast aqui falando já da experiência, da história de quem passou, enfrentou e venceu, graças a Deus, né, um câncer. Mas o Outubro Rosa também, principalmente para conscientizar, né, do autocuidado, da prevenção, que é importante. O diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce. Que, inclusive, é uma lamparina, digamos assim, no mês de outubro, mas que é um cuidado que a gente tem que levar o ano inteiro. O ano todo. É fazer além do Outubro Rosa, né? Eu costumo dizer, e deixo isso bem claro, que Outubro Rosa não é um mês de comemoração. É um mês de conscientização, né? Então... Mas o Outubro Rosa... ele começou através de uma empresa no exterior, não foi isso? Isso, nos Estados Unidos, eu não sei ao certo, mas foi uma corrida que eles fizeram justamente para chamar a atenção, né? E todos os participantes ganhavam um laço cor-de-rosa. E aí isso foi, né, disseminando e hoje tem esse alcance todo, né, que a gente vê. Falar em alcance, você tocou no assunto há alguns minutos atrás sobre a Patrícia, que se engajou em um projeto que virou um projeto de vida, né? E a gente vai conhecer agora um pouco desse projeto. O Acolher-se. O Acolher-se, lá em Pirambu.
Eu queria que você falasse inicialmente, Patrícia, para a gente, como foi o start. Bom, Eu vou fazer isso a partir de agora. eu comecei meu tratamento e tinha uma equipe multidisciplinar, né, que eu acho que é fundamental, muito importante. E todos diziam, tá tudo bem. Eu ia para o psicólogo, tá boa. Para nutricionista, tudo ok com sua alimentação, tudo. Que é isso, tudo ok? Aí foi quando eu fui pesquisar. Vieram esses pilares que eu hoje, que a gente são assim o carro-chefe do Acolher-se, né, que é você cuidar, né, justamente como eu falei anteriormente aqui, do indivíduo como um ser integral. Mas tem gente que tem uma dúvida aí sobre como é que de fato começou tudo isso. A gente vai acompanhar agora. Tá. Vamos ver lá. Como surgiu o Instituto Acolher? Como foi pensado? Não foi pensado. Eu acho que foi uma intuição mesmo divina. Então, eu não estava satisfeita com o tratamento que eu tinha e, assim, eu sou uma das pouco privilegiadas, né? Tive acesso a um tratamento de ponta e durante o meu tratamento, eu comecei a pensar, poxa, a gente tem uma equipe dessa. Na época, eu estava como primeira-dama, né, do município de Pirambu. Falei, a gente tem isso no NASF. O que a gente pode fazer? Eu me sentia um número e eu não queria. Essa acho que é a sensação de todas A as sensação mulheres era quando são essa. diagnosticadas. Eu sou mais um número. Um número, né? E não só pela estatística, mas pelos médicos que eu tive, não a equipe que eu estou hoje e que eu fiquei, porque meu marido sabe o quanto eu rodei. Eu falava, não quero esse médico para mim, porque eu acho que a relação entre médico e paciente tem que ser de confiança, né? Você vai confiar sua vida primeiro a Deus e depois a ele. E aí foi quando eu falei, a gente tem isso em Pirambu, então o que é que falta? Humanizar. Eu acho que essa é a palavra. E aí foi quando eu chamei a equipe e falei, olha, gente, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas eu quero fazer um projeto onde a gente humanize. Foi assim que começou. Começamos como um projeto na gestão de Elinho e depois a gente transformou em instituto. Okay. Instituto Acolher-se. Mas é importante ressaltar, Amália, que o Instituto hoje, ele atende pessoas, que foi uma das perguntas feitas, né, não só da sede, mas pessoas que precisam de um acompanhamento. Mas queria que você contasse um pouco, Patrícia, o que é o dia a dia do Acolher-se, quais são as atividades que são feitas lá, não é? Como é que vocês fazem esse acompanhamento das pessoas, para que a gente também possa entender o que o dia a dia do Acolher-se, ele ajuda, né? Não só porque as pessoas que estão lá, elas já tiveram o câncer, estão passando pelo tratamento, mas também o pós, né? Aquelas pessoas que também estão curadas, que precisam, logicamente, de um acompanhamento durante todo um tempo. Sim. Antes de você responder, vamos ouvir a pergunta. Qual a importância do trabalho do Instituto Acolher-se? Atende somente pessoas da sede? Sede e interior. A gente não trabalha só com paciente, a gente trabalha com o familiar também. Inclusive, a gente tem imagens sobre isso. Aqui a gente pode deixar rodando a imagem aqui, enquanto você conta pra gente. Hoje na verdade, eu trabalho com pessoas que vestiram realmente a camisa, uma equipe maravilhosa. Então, nós temos desde o transporte, que leva o paciente, e aí tem essa questão, né, de acolhimento, não só o paciente, a gente tem uma vaga sempre para um acompanhante, porque eu acho que a coisa mais triste é você chegar sozinho, né, e enfrentar um tratamento desse. No hospital, quando eu estive internada, nas vezes que eu estive, os médicos se espantavam com a quantidade, parecia uma festa, porque a minha família é toda comigo, isso é muito importante. Então, nós temos o transporte, né, com um motorista maravilhoso, Xarope. Temos a nutricionista, está mostrando aí produtos da nossa horta, que é Itainá. Temos o educador físico, que é Marcelo Murilo, que está aparecendo aí agora também. Dona Maria, paciente. A gente percebe que eles estão em atividade física. Eles fazem atividade física, todos os pilares aí sou eu. Eu aprendi Reiki, foi uma coisa um tratamento que eu recebi enquanto paciente.
me ajudou muito a manter o meu equilíbrio. Eu aprendi o Reiki, hoje eu sou mestre em Reiki, trabalho com eles, com práticas integrativas. E essa é a família Acolher-se, né? Aí nós temos a psicóloga Sheila, que está ali, ela faz terapia em grupo também. E acho que é muito importante tanto a terapia em grupo, porque as pessoas acabam se ajudando, são experiências comuns, né? Sim. E a gente percebeu uma coisa que eu vi aí no Instituto, é que as pessoas fazem atividade física. Sim. E o último relatório do INCA desse ano apontou que a maioria dos casos que vem surgindo é por questão de inatividade Sim. das pessoas. As pessoas não estão se movimentando, ou seja, comendo muito mal, bebendo, fumando e não tem atividade física. E vocês prezam por isso lá no Instituto? Muito. 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer, né? 1 a cada 100 homens vai ter câncer de mama. Isso, câncer de mama. Nas últimas décadas, aumentou em 20%, 30% os casos de câncer. Só aqui no Brasil, são 70 mil novos casos por ano e 1.300.000 no mundo todo. Pacientes mais jovens sendo acometidos. E eu acho que o que a gente fica mais assim, pasmo, é que somente 10%, algo em torno de 10%, vem pela genética. Eu tive a oportunidade de fazer o exame, o teste genético, não tinha resposta genética. Foi um estilo de vida, não vou me culpar, nem vou exigir de mim, sou muito gentil em relação a isso, o que importa é o hoje, é daqui para frente. Está tudo certo com o que aconteceu. Mas é importante para chamar a atenção para as pessoas, né? O tabagismo, excesso de açúcar, enfim, Álcool. alimentação desregrada, sedentarismo, fatores ambientais, tudo isso está aí, somando para esses 90% que é a realidade de hoje, né? Então, são números para fazer um alerta. Eu quero só complementar e falar dessa equipe maravilhosa. Nós temos fonoaudiólogo também, fisioterapeuta na equipe, né? Então, assim, deixar assim, o meu carinho para eles também, dizer que é uma equipe maravilhosa que abraçou essa causa junto comigo. Tem mais uma pergunta? Importante. Você acredita que o trabalho feito no Instituto Acolher é satisfatório? Você mudaria algo? Eu acredito. É feito com amor. Eu acredito. Mudaria algo? Bom, a gente trabalha em... A gente pode sempre melhorar. Melhorar. A gente sempre está buscando melhorar. É isso, né? A gente trabalha, como o André falou, é um propósito de vida. A minha família sabe disso. Então, eu trabalho meio com pai, trocínio, irmão, trocínio, mãe, trocínio, porque eles sabem que é um propósito de vida para mim, né? Quando eu tive essa suspeita de câncer ano passado, né, do câncer ter voltado, eu falei para ele, Senhor, eu estou fazendo a minha parte aqui, que é isso. Não vai ser, não pode ser. Então, é muito importante para mim. Além da gente ter uma parceria com o município, a minha família me abraça muito. Então, assim, mudaria algo? Não, mas eu faço um convite para quem quiser ajudar a conhecer o Instituto e ajudar. Hoje nós somos um instituto, né? Então, a gente, quanto mais mãos amigas, né, e parceiros para que a gente possa fazer tudo que a gente sonha, melhor, né? Bom, mas vamos lá. Outubro Rosa, autocuidado, não é? Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Você já apresentou que é um trabalho realmente belíssimo do Instituto Acolher-se, né, que é feito com muito amor e, como ela falou, por uma equipe realmente que veste a camisa. Mas quais são os cuidados que você já falou aqui, mas o dia a dia das pessoas, principalmente das mulheres, que o Outubro Rosa é um mês que foi escolhido para poder chamar a atenção, mas que tem que ser um tratamento, o autocuidado durante todo o ano, né? Durante todos os 365 dias do ano, né? Mas o que é que as mulheres devem fazer em termos de prevenção, além de todos esses cuidados que você falou, e de acompanhamento, exames periódicos, não é? Sempre fazer, se possível, um check-up. Enfim, o que é que pode ser feito exatamente para que a gente possa diminuir esse número que você acabou de falar há poucos minutos atrás, que é tão crescente, de mulheres e homens, né, que são acometidos com câncer, não só no Brasil, mas no mundo. A gente vai falar em relação ao câncer de mama, né, que a gente está no mês de alerta para o câncer de mama.
são exames que podem ser feitos uma vez por ano, né, esses exames de prevenção. Se fala muito no autoexame, eu acho importante, porque eu acho que além de um autocuidado, é um autoconhecimento também, é a mulher tirar o seu horário do banho, passar um óleo ou um sabonete e se tocar, né, se conhecer. Conhecer o próprio corpo. Conhecer o seu próprio corpo. Mas me corrija se eu estiver errado, Patrícia. Tem uma discussão, né, dessa questão do autoexame, do autoexame, e né? do autocuidado. A mídia né? fala muito de autoexame, né? Só que ele não pode ser o carro-chefe do Outubro Rosa, né? Não se descarta. O autoexame ele já pega tumores já um pouco maiores, né? Então, assim, não se pode descartar. Existe um mito de que a mamografia ela causa câncer. Nada disso. Eu faço anualmente minha mamografia. Já tive câncer e continuo fazendo. É importante para pegar aqueles cistos pequenos, que não são detectados pela mão, pelo toque, né? E, se for preciso, uma ultrassom. Então, assim, o autoexame nunca descarta exames de imagem. Isso certo. E uma coisa muito importante. Ele é um complemento. É a questão de comportamento. Porque, na verdade, se você me permite, a maneira como a mídia fala, até parece que, como você falou, o autoexame é um complemento, mas até parece, para quem não entende muito, que o autoexame é, na verdade, o carro-chefe, né? Então, o autoexame é um complemento, mas você tem que fazer periodicamente sua mamografia, fazer os seus exames. Me desculpe, André, e assim, eu acho que a mídia fala muito isso, não sei se só por falta de conhecimento, ou se porque a gente sabe que dentro do SUS existem várias realidades, né? E a gente sabe que muitas vezes não se consegue ter acesso a esses exames em tempo hábil, né? Então, assim, hoje se trabalha muito nessa faixa etária de 50 anos aqui no Brasil, mas a realidade lá fora já é muito diferente. Já está em algo em torno de 40, 45 anos. Até porque a gente falou sobre essa questão de familiar. hábitos, né? A mudança dos hábitos alimentares, Exatamente. a rotina de vida, ela mudou muito. Então, e a depender do histórico familiar. Exatamente, né? exatamente. Então, a gente sabe que quem depende do SUS, muitas vezes já chega com um tumor em estágio avançado. Então, é correr contra o tempo. E você começa essa corrida em desvantagem. Então, não sei se é por isso que se bate muito nessa tecla. Né? Tem que ter mais agilidade, né, no serviço público oferecido na área da saúde, que é tão fundamental. Né? O tempo ele pode salvar muitas vidas. Né? Nós temos a lei dos 60 dias, que a gente sabe que na prática não funciona. Cumpre, e aí funciona. Já vem com a lei dos 30 dias. Gente, se 60 dias funcionasse, estava tudo certo. É por isso também, e aí eu criei esse projeto. Enquanto primeira-dama, eu fazia o quê? A gente passou por uma aprovação na Câmara de Vereadores e tudo. Então, assim, o paciente oncológico, ele não esperava na fila do SUS. Tinha prioridade. Tinha prioridade. Só que aí, o que é que acontece, André? A gente fazia os exames do paciente. Quando chegava no hospital, o médico estava de férias, o médico estava em greve. E aí nós tivemos, graças a Deus, a ideia de contratar um oncologista. Hoje nós temos, nessa turma que nos ajuda, nessa equipe, que é uma família, um oncologista paliativista, que foi mais uma dádiva, né, de Deus, porque além dela cuidar, checar esses exames, olhar, né, e fazer um acompanhamento complementar, porque complementar aos que eles já fazem aqui, né, em Aracaju, ela também acompanha os pacientes quando eles já estão no fim do percurso, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem muitas perdas também, a gente sabe que ainda acontece. Eu quero deixar bem claro de que, assim, esse não é um olhar pessimista, né? Pelo contrário, hoje, se o câncer for detectado no começo, ele é curável, né? Tem grandes chances de 95% de cura. chance 95% de chances de cura, só que nós ainda perdemos muitos pacientes. Então, o paliativista, ele vem para justamente trazer esse conforto. Dignidade. Até a hora do paciente partir. É um acompanhamento que dá dignidade às pessoas. Dignidade. E nós temos isso que é, assim, Doutora doutor Erijan, é um anjo. E que não é difícil ser feito, né? Você vê, a contratação de um oncologista dá essa dignidade. E o poder público tem essa ferramenta às suas mãos, essa condição que tem. Infelizmente, falta sensibilidade, né, olhar de entender pro outro, isso. né? Um olhar diferenciado para poder, né, dar essa dignidade que você falou. Mas, Patrícia, nós passamos por um período, estamos passando ainda, não vencemos ainda,
mas graças a Deus estamos saindo da pandemia desde março, né, mais ou menos quando começou aqui no Brasil, março de 2020, aí já se vão quase 1 ano e meio. E durante esse período da pandemia existem dados no Brasil se houve aumento, não é? Até mesmo pela dificuldade, muitas das vezes, do paciente se deslocar até um hospital durante a pandemia, de um Ou os que atendimento. estavam até em tratamento e não conseguiram continuar. Houve aumento de casos durante o período da pandemia? Eu não tenho esse número no Brasil registrado. André, eu não sei lhe dizer ao certo. Sei que esses dados que eu passei são atualizados, mas eu acredito que sim. Né? Eu acho que a gente só vai ver isso, não é 2021. Mais para frente. Mais para frente, né? Porque, com certeza, né? É quando você tem medo de fazer o exame, tem medo de ir ao hospital, quando o médico está doente ou o médico não foi. E durante a pandemia, você já tem um medo de ir, e aí você já tem a desculpa que tinha um lockdown, que não estava nada funcionando. Sabe uma coisa interessante nesse aspecto? Muitas mulheres, muitas pessoas não falam a palavra câncer. Você já deve ter ouvido sobre isso. Fala CA, aquela doença, aquela coisa ruim. E muitas mulheres, às vezes, quando desconfiam, quando elas conhecem o próprio corpo, e a gente sabe quando tem alguma coisa errada, elas fogem. Elas não fazem o exame com medo de um diagnóstico. Sim. Ou seja, isso acaba afastando e aumentando ainda mais essas estatísticas. O que é importante também conscientizar as mulheres, né, que a qualquer tipo de mudança que ela identifique no corpo, que ela de imediato procure. Não tenha medo do diagnóstico. Ou então, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Porque quem procura acha, e quem acha se cura, né? Então é isso, eu acho que eu tenho medo. Qualquer sintoma novo, eu fico, ai meu Deus, o que será? Aí depois eu coloco, né, respiro, procuro, né, me acalmar e digo, não, eu tenho que ver. Então vamos, todas as vezes que eu vou fazer os exames também de acompanhamento, né, que eu faço a cada 6 meses, eram a cada 3 meses, hoje a cada 6, e eu digo ao meu médico que eu nunca vou me divorciar dele. Eu quero fazer por muito tempo ainda, já vou fazer 5 anos. Esse é o tempo que eles dão, assim, está curado com 5 anos, mas eu acho que tem que ter um acompanhamento para sempre, para o resto da vida. Aquela coisa que prevenção exige ação. Então, assim, eu tenho medo, mas vou, com medo mesmo. Bom, nós estamos no Outubro Rosa, né, que é um mês, como você falou, de alerta. Não significa dizer que é durante o mês de outubro que você tem que fazer todo um trabalho do autocuidado, de exames, mas durante todo o ano. E para que nós possamos, né, Amália, encerrar e já lhe agradecendo a sua participação, a sua história, a sua experiência de vida, o trabalho que você faz no Acolher-se, mas qual é assim, a grande mensagem, a mensagem importante que você deixaria para todas as mulheres e homens? Novembro vem o Novembro Azul, né? Mas para as mulheres, principalmente agora durante o Outubro Rosa, em termos de cuidado, de prevenção, qual é a mensagem que você deixa, até mesmo para quem já teve experiência, quem já passou por isso e que, graças a Deus, foi uma vencedora? Eu acho que a gente tem que deixar a mensagem de que ela deve, né, estar atenta, né, ao corpo dela, se conhecer, procurar, né, os médicos. E assim, eu costumo dizer, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para finalizar aqui, que a gente já falou de dados, de números, de tudo, é falar da importância da família, a importância do homem, né, que está ao lado dessa mulher, né? Então, assim, da família ao lado da colo, acolher, porque isso é muito importante. É certo, André e Amália, que duas pessoas com o mesmo diagnóstico, o mesmo protocolo, elas aderem ao tratamento de maneiras diferentes. Então, eu também não posso deixar de falar na questão de você lidar com suas emoções, né? Procurar manter um equilíbrio, pensar positivo, ter muita fé, né? Porque tudo isso faz diferença. É comprovado que se o paciente se ajuda e se tem uma família, e aí eu costumo falar que nós, enquanto estamos assim, quando a gente descobre um câncer, é como se fosse a gente numa tempestade, né? Num barco. E onde os remos são a família, nós, eu acho que
vou até trocar o paciente, a família e uma equipe multidisciplinar ali, todos juntos. Muitas vezes a gente não vê a outra margem, né? Porque durante a tempestade a gente não consegue ver, mas é escolher, acreditar e ter fé de que tudo vai dar certo, né? Parar de se perguntar o porquê, perguntar para quê, fazer algo. Eu costumo dizer assim, eu tive a oportunidade de criar um projeto, mas você pode acolher uma pessoa olhando para ele de verdade, conversando com ele, procurando saber se ele está bem, estendendo a mão, né? Então, assim, a minha mensagem é essa, né? É que nós não estamos sozinhos, né? É comprovado de que se existe tudo isso em torno do paciente hoje, e se o câncer é curável, e se ele faz dessa maneira, se a família está junto, se a equipe está junto, então, assim, eu acho que é uma tríade, né? Ele tem 30% a 40% de chances de cura maior, né? Então, essa é a minha mensagem. Você não está sozinho, peça colo quando precisar, né? E assim, tenha fé, acredite, né? E é isso. Bem, Mari. Bom, e a gente hoje falou sobre Outubro Rosa e tudo que envolve esse mês, que chama a sua atenção para a conscientização, prevenção, diagnóstico precoce. Tenho certeza que você amou esse super bate-papo com a Patrícia Moura aqui conosco hoje. Dá o seu joinha aí no nosso podcast. Chama todas as mulheres da sua vida para ver e rever isso que a gente conversou aqui hoje, porque isso também envolve vida. Isso é vida, autoconhecimento também é vida. Quer sugerir algum assunto para a gente conversar aqui? Eu e o André, a gente trazer alguém para bater um super bate-papo? Então, você anota aí o telefone 99985-7900. Está aqui embaixo, anota aí e manda a sua sugestão. Vamos embora, André? Vamos embora, está na hora. Patrícia, obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Até a próxima. Eu quero deixar aqui o convite, Por né, favor. para quem quiser conhecer o Instituto Acolher-se, ele fica sediado em Pirambu. Com certeza. Vamos lá. Até a próxima. @ né? Depois você bota. Bota embaixo aí o @ do Instituto. Isso. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês.